A queda do Terceiro Reich em 1945 lançou uma longa sombra sobre o mundo. A destruição foi imensa, e as cicatrizes da guerra ainda são visíveis em muitos lugares. Os horrores do Holocausto, a devastação da guerra, essas coisas deixaram uma marca indelével na humanidade. Milhões de vidas foram perdidas, e a dor e o sofrimento causados são incomensuráveis. No entanto, mesmo enquanto o mundo buscava seguir em frente, sussurros começaram a circular. Sussurros que questionavam a narrativa oficial dos eventos que se desenrolaram nos últimos dias do Terceiro Reich. Sussurros de um final diferente. Um final que não se encaixava na história que todos conheciam. Poderia Adolf Hitler, o arquiteto de tamanho sofrimento inimaginável, ter escapado de seu destino nas ruínas de Berlim? A ideia parece absurda, mas para alguns, é uma possibilidade que não pode ser descartada. A narrativa oficial é clara. Em 30 de abril de 1945, enquanto as forças soviéticas se aproximavam de seu bunker, Adolf Hitler cometeu suicídio ao lado de Eva Braun. Este é o relato aceito pela maioria dos historiadores. Seus corpos foram embebidos em gasolina e queimados. As evidências foram destruídas, deixando pouco para ser examinado. Mas para alguns, essa explicação é boa demais para ser verdade, muito conveniente. Eles argumentam que a falta de provas concretas deixa espaço para dúvidas. E se eles perguntam, a história foi fabricada? E se os eventos não ocorreram exatamente como nos foi contado? E se Hitler, o mestre da decepção, tivesse orquestrado uma fuga final e audaciosa? Uma fuga que enganou até mesmo seus seguidores mais próximos. Essa questão, aparentemente estranha, alimentou inúmeras teorias da conspiração. Teorias que sugerem rotas de fuga secretas e identidades falsas. Livros, documentários e fóruns de internet fervilham com especulações. As teorias variam de plausíveis a completamente fantasiosas. Relatos de testemunhas oculares, embora muitas vezes não confiáveis, colocam mais lenha na fogueira. Cada nova evidência é examinada e debatida exaustivamente. Teria o homem mais odiado do mundo desaparecido no ar, deixando para trás apenas um legado de perguntas sem resposta? A ideia é ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. A resposta, ao que parece, está enterrada sob camadas de história, especulação e talvez uma pitada de dúvida. A verdade pode nunca ser completamente conhecida, mas a busca por respostas continua a cativar a imaginação de muitos. A teoria é mais ou menos assim. Enquanto o Exército Vermelho se aproximava, a cidade estava em ruínas, e o caos reinava nas ruas. Hitler e um grupo seleto de apoiadores fiéis foram para um campo de pouso secreto, longe dos olhos curiosos. De lá, eles voaram para um refúgio amigável, provavelmente na América do Sul, onde poderiam recomeçar suas vidas longe da Europa, devastada pela guerra. Essa narrativa, embora carente de evidências concretas, capturou a imaginação de muitos, alimentando teorias e especulações ao longo das décadas. Os proponentes apontam para a situação caótica em Berlim durante os últimos dias da guerra, onde a confusão e a desordem eram a norma. Os registros eram mal mantidos, e a névoa da guerra forneceu ampla oportunidade para operações clandestinas, permitindo que figuras importantes desaparecessem sem deixar rastros. Eles argumentam que os corpos identificados como sendo de Hitler e Braun eram de sósias, sacrificados para manter a ilusão da morte do Führer, enquanto o verdadeiro Hitler escapava. Além disso, a falta de um registro visual definitivo da morte de Hitler alimenta a especulação, deixando muitas perguntas sem resposta. Embora existam fotos do exterior do bunker, nenhuma imagem dos corpos em si jamais foi divulgada ao público, aumentando ainda mais o mistério. Essa omissão, argumentam os teóricos da conspiração, é a prova de que a verdade está sendo ocultada, talvez para proteger interesses maiores ou evitar um escândalo global.
Embora a narrativa oficial continue sendo a explicação mais plausível, a possibilidade da fuga de Hitler, por mais remota que seja, continua a nos intrigar e a provocar debates acalorados. A ideia de que tal figura pudesse desaparecer sem deixar vestígios, deixando para trás um mundo para sempre marcado por suas ações, é um pensamento assustador e fascinante ao mesmo tempo. Mas será que é apenas um produto do nosso fascínio coletivo pelos capítulos mais sombrios da história? Ou será que pode haver mais na história do que aparenta? A busca pela verdade continua. E talvez um dia, novas evidências possam surgir para esclarecer este enigma histórico. A América do Sul, com suas vastas selvas e comunidades remotas, há muito é um terreno fértil para histórias de nazistas foragidos. Após a guerra, vários oficiais nazistas de alto escalão realmente fugiram para o continente, buscando refúgio contra a justiça. Mas e o próprio Hitler? Boatos da presença de Hitler circulavam por países sul-americanos como Argentina e Brasil. Alguns afirmavam tê-lo visto em cafés locais, enquanto outros sussurravam sobre esconderijos na selva, onde ele continuava a planejar seu retorno ao poder. Esses avistamentos, embora muitas vezes sem credibilidade, aumentaram a mística em torno da suposta sobrevivência de Hitler. Um dos rumores mais persistentes situa Hitler numa pequena cidade da Argentina chamada Bariloche. Esta cidade pitoresca, aninhada na Cordilheira dos Andes, foi o lar de vários imigrantes alemães, alguns com supostas ligações com o nazismo. Relatos de testemunhas oculares descrevem um homem parecido com Hitler, vivendo sob uma identidade falsa. Embora esses relatos sejam frequentemente descartados como produto de imaginações férteis ou boatos deliberados, eles destacam o poder duradouro do mito de Hitler e sua suposta fuga. A ideia de que ele poderia estar por aí, escondido à vista de todos, continua a cativar e perturbar na mesma medida. A ideia da sobrevivência de Hitler tem sido um tema recorrente na cultura popular, alimentando inúmeros livros, filmes e programas de televisão. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a figura de Hitler tem sido um símbolo do mal absoluto, e a ideia de sua sobrevivência continua a capturar a imaginação das pessoas. Esses relatos fictícios, embora frequentemente sensacionalistas, exploram nosso fascínio pelo desconhecido e o poder duradouro do mito de Hitler. A possibilidade de que ele pudesse ter escapado e continuado suas atividades malignas é uma ideia que provoca tanto medo quanto curiosidade. Um dos exemplos mais conhecidos é o thriller de Ira Levin, de 1976, Os Meninos do Brasil. O romance, posteriormente adaptado para um filme estrelado por Gregory Peck, imagina um mundo onde Hitler escapou para a América do Sul e teve vários filhos. A trama se desenrola com uma tensão crescente, à medida que os personagens descobrem a verdade por trás do plano sinistro. Um cientista nazista, Josef Mengele, planeja criar uma nova geração de Hitlers, na esperança de reviver o Terceiro Reich. A ideia de que a ciência poderia ser usada para perpetuar o mal é um tema perturbador que ressoa profundamente. Embora Os Meninos do Brasil seja uma obra de ficção, ele reflete as ansiedades muito reais da era do pós-guerra. A guerra pode ter terminado, mas as cicatrizes deixadas por ela ainda eram profundas, e o medo de um ressurgimento do nazismo era palpável. A ideia de que a ideologia nazista pudesse ressurgir, talvez até de forma mais insidiosa, era um pensamento assustador para muitos. A possibilidade de que as sementes do ódio e da intolerância pudessem florescer novamente era um pesadelo constante. A popularidade duradoura do romance fala do poder desses medos, mesmo décadas após o fim da guerra. A história continua a ser relevante, pois nos lembra dos horrores do passado e da necessidade de permanecer vigilantes. Outras obras de ficção, como o filme alemão de 2015, Ele Está de Volta, exploram as consequências hipotéticas do retorno de Hitler de uma forma mais satírica.
O filme usa o humor para abordar questões sérias, mostrando como a sociedade moderna poderia reagir a tal evento. Neste filme, Hitler reaparece misteriosamente na Alemanha dos dias modernos e é confundido com um comediante. A sátira serve como um espelho, refletindo nossas próprias atitudes e preconceitos. O filme usa o humor para comentar sobre a persistência da ideologia fascista e os perigos da complacência. Ele nos lembra que, mesmo quando pensamos que o mal foi derrotado, ele pode estar à espreita, pronto para ressurgir. Esses relatos fictícios, embora não devam ser tomados como factuais, fornecem uma janela para o nosso fascínio coletivo por Hitler e o legado duradouro de seus crimes. Eles nos forçam a confrontar a história e a refletir sobre as lições que devemos aprender. Eles servem como lembretes dos perigos do extremismo e da importância da vigilância diante da intolerância e do ódio. Através dessas histórias, somos lembrados de que a luta contra o ódio e a intolerância é contínua e que devemos permanecer sempre atentos.